Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Jane, depois nós conversamos. Ela era para estar aqui na outra quinta, né? E eu vou subir. Eu gosto de espaço. E aí a gente estava ensaiando, né, para o nosso pré-congresso. Eu disse para ela assim, você não teve no culto domingo, mas nós marcamos ensaio. E eu preciso de você aqui no ensaio. Mas conta comigo que na próxima quarta, na quinta eu estarei lá com você. Mas só que ela me enganou, pastor. Aí ela disse assim, então tá bom. Não marca nada não. Eu falei, fica tranquila. Se eu dei a minha palavra, eu vou. E aí a gente marcou de estarmos aqui. Ela falou assim, eu vou louvar. Eu falei, então eu vou te acompanhar. Mas aí, não entendi não, mas tá bom. Eu estava lá em casa hoje, levantei naquele dia animada e fui pintar a casa, pastor. Eu vou pintar a casa hoje. Aproveitar que eu estou de folga do serviço. E começamos a pintar. E ali o Leon estava no mercado e eu comecei a pintar sozinha, mas a minha prima. De repente eu lembrei, quando foi 5h40, eu falei, gente, eu marquei um compromisso. Me convidaram assim, vão lá no tal do cantinho da Dinda. Eu falei assim, não posso. Eu tenho um compromisso hoje. E antes de eu marcar com a Jane, Deus colocou no meu coração, então, eu sempre digo que você não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, você tem que cumprir. E eu falei assim, Senhor, eu estou cheio de tinta, mas eu vou lá assim mesmo. Cheguei ali, a Jane falou assim, nunca te vi de pitoco. Eu falei, mas eu vou de pitoco. Eu gosto de escovar o cabelo, mas hoje não teve jeito. Mas eu vou adorar ao Senhor do mesmo jeito. E quando chegou aqui, foi me dada a oportunidade. Irmão, quando Deus me chamou, Ele me chamou de verdade. Porque independente do que eu esteja passando, ou de que forma que eu entro dentro do templo, eu venho para adorar. Independente da minha prova, da minha luta. E quando eu sou chamado, eu coloco no meu lugar e coloco no posto que Deus me chamou. Deus não me chamou para se covardar. Deus não me chamou para olhar para trás, mas sim para frente, independente. E quando o irmão disse para mim, eu falei, Jane, vai você? Não, a senhora. Eu falei, então eu vou eu mesmo. Não tem jeito. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Meu esposo disse assim, mas você é corajosa mesmo. Você pintou desde as 6 da manhã, você vai para a igreja. Eu falei, vou. E estou eu aqui para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque eu só tenho a agradecer ao Senhor. Porque quando Ele me chamou de onde eu vim, querido. Ele me tirou de verdade de lá. E é por isso que eu adoro o Senhor. E quando o irmão disse que eu ia ministrar a palavra, Deus colocou no meu coração. Abra aí na Bíblia, 2 Reis 4. Eu vou ler apenas o versículo 26. Vou esperar que você abra. 2 Reis 4. Não precisa se levantar se quiser. Fica à vontade. 2 Reis 4, versículo 26. Que diz: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai tudo bem. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, sabemos que é uma palavra muito conhecida. A Sulamita e o seu filho, todos sabem que o profeta Eliseu, ele estava todos os dias indo à cidade de Sunem. E nessa cidade havia uma mulher chamada pelo nome de Sulamita. E nessa noite eu não quero falar do profeta Eliseu, mas sim eu quero falar desta mulher. Essa mulher, a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela tinha condições financeiras muito boas. E ela estava ali. E ela observava quando Eliseu passava, todos os dias ela observava. Então ela era uma mulher observadora também. E ela entendeu que, ela disse para o seu esposo assim: todos os dias passa esse homem. E
colocou no coração dela de fazer e falar para o esposo dela fazer um quarto para aquele homem, para que ele pudesse descansar todos os dias. E ali ela deu pão, ela deu água, ela alimentou o servo, o homem de Deus. E nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração não é para falar do profeta Eliseu, não, que ele foi um canal também de bênção na vida daquela mulher, mas sim para falar de Sulamita. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha uma situação financeira boa e ela também temia ao Senhor. Ela era fiel ao Senhor. E ela estava numa posição que outrora o homem olhava que ela não precisava de nada, porque ela já tinha tudo. Mas a palavra do Senhor nos diz que o profeta Eliseu disse assim: vou eu fazer algo para aquela mulher. O que será que aquela mulher precisa? E a palavra que Deus ministrou no meu coração não é o que você quer, mas sim o que Deus tem para a sua vida. Muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor e queremos tantas coisas, mas esquecemos de perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Sulamita não precisava mais de nada aos olhos humanos, mas Deus disse assim: vou eu dar para ela um filho. E assim o profeta profetizou, mas segundo a vontade de Deus. Sulamita não pediu nada. O que eu trago para nos dias de hoje? De repente pedimos tantas coisas ao Senhor, queremos tantas coisas do Senhor, mas não é o que o Senhor quer para mim e para você. E que eu entendo que essa promessa foi o Senhor que fez para aquela mulher. E quando essa promessa foi feita, ela disse, olha só, ela não pediu nada, mas ela aceitou. E o que eu trago para os dias de hoje, eu não sei o que é que o Senhor tem prometido e tem feito a promessa para você, mas quando o Senhor promete, Ele cumpre no tempo dEle, no querer dEle, independente se eu e você queremos ou não. Ele não perguntou à mulher se ela queria um filho, não, apenas profetizou segundo a vontade de Deus, o homem de Deus. E quando profetizou, o Senhor o abençoou. Na mesma data que o profeta disse, no mesmo tempo, foi dado o filho. E eu começo a entender que esta mulher teve esse filho porque a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida dela. Então não faltava mais nada sobre a vida dela. E ali ela soube e creu que Deus prometeu e cumpriu. Só que um belo dia, esse filho da promessa ficou doente. Um belo dia esse filho da promessa se adoeceu. E quando adoeceu, o que eu acho mais lindo nessa história, quando adoeceu, se é eu, de repente se é você, procuraria um médico, não é assim que a gente faz? Vamos no hospital, vamos procurar medicina, porque o meu filho está doente. Só que o filho dela não estava doente. O filho dela já estava muito mal. E eu entendo que se eu e você teríamos desesperado, não é assim? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E quando Ele nos dá, a promessa do Senhor se cumpre, nós entendemos que cumpriu. Mas nós queremos ser pertinho da gente, do jeito da gente, da forma da gente. Mas o Senhor tem as formas de trabalhar. E quando aconteceu isso com essa mulher, o que eu acho mais lindo é que ela não correu ao homem, não. Ela correu assim: eu não pedi, mas o Senhor me deu. E então eu vou atrás daquele que me prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E se Ele me prometeu, Ele garante. Sabe o que ela fez? Ela deixou o filho quietinho lá, fechou a porta e foi atrás do homem de Deus. Porque não tinha sido qualquer homem que prometeu, não. Ela sabia que Deus usou o profeta Eliseu para fazer a promessa. E a promessa de Deus se cumpriu. De repente, poderia ela cogitar: mas o Senhor me prometeu, por que me tirou então? Se o Senhor me deu, por que Ele levou? Se o Senhor me deu, por que Ele está tirando?
Ei, querido, eu não sei o que o Senhor tem tirado, o que Ele prometeu de você, e muitas das vezes você acha que o Senhor tirou, mas nesta noite o Senhor quer falar comigo, com você. Há percas que para os olhos humanos é doloroso, é impossível para suportar, mas essa perca você vai entender lá na frente que foi preciso para se cumprir a vontade de Deus na sua vida. O que aconteceu na vida daquela mulher? Ela correu até o homem de Deus e chegou. E o mais interessante, ela não falou nem com o esposo, nem com ninguém. Ela se arrumou e foi. Quando eu vejo uma mulher determinada, é a sulamita. Ela determinou. Ela não foi ao vizinho, ela não foi ao parente, ela não foi no médico, mas ela foi naquele que prometeu e era fiel para cumprir. E no meio do caminho, quantas distrações poderia parar aquela mulher? No meio do caminho, quantas pessoas parou e perguntou, e ela disse: vai tudo bem. Será que é fácil para mim e você dizer, quando está tudo mal, dizer que vai tudo bem? Quando está tudo a ruína, você dizer que vai tudo bem? Aquela mulher estava com a tua promessa, mas aquela promessa, mesmo assim, ela não desistiu. E o que eu acho mais lindo, que ela não murmurou tempo nenhum. Ela poderia chegar para o vizinho, ela poderia chegar para o seu esposo e dizer assim: olha, o homem de Deus me prometeu e agora tirou. Que promessa é essa? Mas eu entendo que no meio da caminhada acontecem algumas circunstâncias, é que Deus provando eu e você, em quem é que eu e você tenho crido, em quem é que eu e você tem colocado a fé, se nós acreditamos ou estamos mais ou menos acreditando que nosso Deus é Deus do impossível, e Ele faz no tempo dEle e no querer dEle. Essa mulher foi até o homem de Deus, e no meio do caminho, quantos perguntaram se estava tudo bem? Ela disse: vai tudo bem sim, está tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Ela disse sim. Vai tudo bem com teu filho? Sim, vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. De repente você entrou aqui com vai tudo mal, mas a palavra de Deus nesta noite, para a minha vida e para a sua vida, é: se a promessa foi feita, independente das circunstâncias, independente do que o homem disse, vai tudo bem, porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor prometeu, Ele vai ser fiel até o fim para cumprir, independente do seu tempo, do meu tempo, mas Ele vai cumprir. E esta mulher foi até atrás do homem de Deus, e no meio do caminho, algo parou e chamou a atenção, e ela disse: não, eu quero falar com o profeta Eliseu. Quando eu começo a entender, e você entender, que quando nós temos a ligação direta com o Pai, nós não precisamos de intermediador, nós não precisamos, nós temos livre acesso a Ele. E quando ela disse assim: olha, o filho que o Senhor me prometeu, eu não pedi nada, mas o Senhor me prometeu, agora ele está lá. O que é que vai fazer? De repente, algumas promessas que o Senhor fez para a sua vida, para a minha vida, pensamos até que está morta, pensamos até que nem tem vida mais, não é assim? Quando olha para o diagnóstico e fala assim: esse aí não tem jeito mais, esse aí pode desistir, que não tem jeito mais. É assim que acontece. Mas quando temos fé e acreditamos que a promessa pode até estar morta para os olhos humanos, mas quem prometeu é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer no tempo dEle, no querer dEle, independente das circunstâncias.
independente de diagnóstico, independente do que o mundo olha, independente se está morto, vai viver porque o Senhor prometeu. Independente da situação, vai viver. E quando eu olho para a fé desta mulher, se eu e você de repente estávamos desesperados, porque não entendemos, não é assim que acontece? Quando é feita uma promessa e essa promessa se cumpre, de repente, Deus nos prova, para ver se verdadeiramente nós estamos crendo, fazendo a vontade dEle, o querer dEle. Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que cumpre, mas também Ele é um Deus que prova eu e você, para ver se estamos preparados para receber a promessa. Mesmo que a promessa esteja morta, ela viverá, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Na minha vida, na sua vida, eu sempre digo ao Senhor: Senhor, que tudo que o Senhor der, seja bom, seja mal, seja amargo, seja mel, mas o Senhor me dá, porque eu vou passar. Independente, o homem pode olhar e dizer que não tem mais jeito, o homem pode dizer o que quiser, mas eu continuo confiando na promessa do Senhor. Eu ainda continuo confiando no que Ele pode fazer, no que Ele prometeu, no que Ele vai cumprir. De repente ainda não cumpriu, você está falando: Senhor, mas a promessa há quanto tempo? E nada acontece. Mas foi tantos anos que prometeu e eu não vejo nada acontecer. Ei, querido, a promessa vai cumprir, independente do tempo que você acha que é, mas vai cumprir. Essa mulher determinou, e automaticamente, quando ela disse que estava tudo bem, não estava bem, mas ela estava profetizando que ia ficar. Ela estava determinando que ia ficar. E assim acontece comigo e com você. Independente do que nós achamos, nós não temos que achar, nós temos que confiar. Nós não temos que pensar que vai dar certo, nós temos que tomar posse. Nós temos que acreditar, ainda que os olhos humanos não estão vendo. Eu falo que a fé é o firme fundamento do que não conseguimos ver, mas precisamos crer que vai acontecer. Arabanda cabia saireva, churamanda rabia andarabia sébia. Ei, querido, Deus não precisa de multidão para fazer milagre. Deus não precisa de igreja cheia para fazer a vontade dEle. Ele precisa do meu coração e do seu coração preparado para receber do que desce. De repente você olha e fala assim: mas a igreja está vazia. Ei, querido, está não. Deus marcou este dia, esta hora, para falar contigo que a promessa dEle vai cumprir na tua vida. Independente. Aquela mulher determinou. E eu falo sempre com o Senhor: primeira coisa que temos que ter é postura. Segunda coisa, a autoridade que Deus nos dá. E terceira coisa, disposição. Precisamos ter disposição em todo o tempo. Não é do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas sim é do jeito que o Senhor quer, da forma que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ei, querido, quem governa você não é você mesmo. Quem governa você é Jesus. E quando Ele te governa, Ele te leva aonde Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ainda que para o homem não tem mais jeito, para aquela mulher, ela disse que estava tudo bem porque ela estava crendo. Ela estava confiante que não estava bem, mas ia ficar. E acontece comigo e com você. Ainda que não está nada bem, mas nós precisamos profetizar que vai ficar. Nós precisamos profetizar que vai ficar bem, sim. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aquela mulher confiou e disse para o homem de Deus que agora aquele filho estava lá. Não é assim que façamos? Quando alguém promete alguma coisa e aquela coisa dá errada, vamos atrás de quem prometeu. E aquela mulher foi atrás de Jesus, foi atrás do homem de Deus, e ela encontrou.
e disse, porque ela tinha colocado a fé dela em prática. Ele prometeu e cumpriu. Então agora quem vai resolver também é Ele. Então, querido, eu não sei o que é que você tem colocado nas mãos do Senhor para resolver a sua causa. Seja qual for, apenas crê que vai ficar tudo bem. Que independente das circunstâncias que você está passando neste momento, independente da causa que você tem colocado nas mãos deles, mas eu quero dizer para você nesta noite, ei, não cochile em dois pensamentos não. Crê no Senhor que vai ficar tudo bem. Crê no Senhor de todo o teu coração que vai ficar tudo bem. E se prometeu, Ele é fiel para cumprir. E você tem por obrigação de ser fiel com o Senhor em todo tempo e fora de tempo. Essa mulher foi determinada e ela correu e foi atrás do homem de Deus e conseguiu o milagre. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei, a irmã Marta não tem nada para te dar, mas o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E nesta noite, a palavra é: a promessa ainda não morreu na minha vida e na sua vida. A promessa do Senhor ainda não morreu, ela está de pé, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir no tempo dEle, no querer dEle. Se você crê nessa noite, adore ao Senhor. Independente de repente você acha que a promessa está demorando a se cumprir, ou que essa promessa nem vai mais se cumprir. Quantos estão aqui com sonhos enterrados, com os projetos enterrados, não crê mais que o Senhor pode mudar a história? Ei, querido, Deus pode mudar a tua história e a minha história em todo o tempo, porque não é o homem, é Deus que faz. Independente do que o homem diz, a última palavra quem dá é o Senhor. E nós precisamos confiar. A promessa do Senhor vai cumprir. E nessa noite, eu sempre adoro o Senhor com louvor, e eu sempre falo com o Senhor. Independente das circunstâncias, Senhor, eu confio na tua promessa, que quem prometeu foi o Senhor. Pode até agora estar ruim, mas eu sei que vai ficar bom. Eu sei que o amanhã vai ficar. Eu posso chorar a noite inteira, mas o amanhecer, eu estou sorrindo com o Senhor. Eu posso clamar a Ele em todo tempo e fora de tempo, porque eu sei que Ele vai mudar o cativeiro. Eu sei que Ele vai mudar a história no tempo dEle e no querer dEle, porque quem me fez a promessa foi Ele, e Ele é fiel para cumprir. Vou adorar ao Senhor com louvor, e quero que você medita na letra desse louvor, e quero te dizer que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Queira o adversário ou não, queira o homem ou não, a promessa vai se cumprir, porque quem prometeu foi o Senhor. Adore ao Senhor comigo nessa noite. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, ei, mas Ele ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui
sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Vai passar. Eu sei que esta luz vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Ah, xarabandarabandacabia. Já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Ei, querido, tudo aqui muito em breve vai passar. E quando passar, você vai cantar o hino da vitória. Por isso, nunca desista. Urevachura manda cabe a sai. Louvado seja teu nome, Jesus, que me enviou aqui. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas eu não vou parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas você não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, a palavra desta noite, que a promessa do Senhor, ela vai cumprir na minha vida e na sua vida. E assim eu quero estar agradecendo a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.